Qual vai ser o primeiro uso que vai ser usado e difundido? Militar. Putaria. Bah, eu sabia que ele ia falar isso. Mas Puta é que óbvio. Ah, não, Remo. Mas é óbvio. Mas para. isso aí é certo. Não, rapaz. Isso é a tecnologia. Tudo que vem na tecnologia, primeiro é usado a serviço da indústria do sexo. Tu viu isso funciona pro online. Julian, tu viu isso chegando, né, Julian? Saudações, terráqueos! Bem-vindos ao Projeto Boladão, episódio número 6. Aqui é o Rafa Remos e a Sarah Connor está de olho, vendo você amiguinho do chat GPT. Aqui é o Julian Neto e eu nunca sei se a vida imita a arte ou a arte imita a vida. Aqui é o Santiago Castro e eu gostaria muito de ter um computador estilo Minority Report. Aqui é o Rafael Ghost e calma, vai piorar. Você já parou para pensar em como o cinema tentou prever o futuro? Algumas vezes acertou na mosca, outras errou feio, mas sempre nos fez imaginar. Num tempo em que o presente já parece um roteiro improvisado e a ficção científica vira quase que um espelho torto da realidade, onde a gente ri, se assusta e se reconhece, hoje a gente não quer prever o futuro, a gente quer zoar dele. Fica aí que o Projeto Boladão está começando. Pra gente começar o papo, antes de a gente entrar e pra gente começar a falar de obras, porque a ideia não é simplesmente a gente fazer uma lista, né, de obras, e sim a gente tornar o assunto um pouco mais amplo, de tentar fazer essa conexão de como é que a ciência se reflete no cinema, né, de coisas que existiram e coisas que não existiram. Acho que a gente pode partir daí. Bom, já que tu falou em cinema, eu quero falar uma obra que ela teve muitas versões no cinema, mas ela começa na literatura, e na literatura ela é considerada por alguns a primeira obra de ficção científica, que é o Frankenstein, da Mary Shelley. Que é uma coisa genial, né? Ela era muito jovem quando ela escreveu aquela história. Ela vai numa dessas... Era uma coisa de ciências lá, que tinha sapos que via eletricidade, se mexiam, sapos mortos. Enfim, tinha a questão da eletricidade, e ela criou uma das obras mais emblemáticas, com mais... milhares de versões e tudo mais, e inclusive no cinema. Só que é curioso que uma das definições da ficção científica é ela ser baseada em alguns fatos, mesmo que sejam exagerados, mesmo que, né, sejam improváveis, mas que talvez sejam possíveis, mas não entra muito a questão do terror, raramente entra a questão da fantasia. E o Frankenstein da Mary Shelley, embora a ideia fosse inicialmente uma questão científica, né, de juntar parte de corpos de pessoas mortas e fazer um novo ser, uma coisa muito ousada, já que o Frankenstein, se ele foi feito pelo Victor Frankenstein, na verdade eu falo Frankenstein, mas eu vou dizer a criatura porque ele não tinha nome, né? Frankenstein era o nome do Victor Frankenstein. E essa criatura não tinha alma, por exemplo, ela era totalmente científica, né? Tu junta partes de corpos de pessoas, via eletricidade e dá vida para ela. Mas é curioso que durante muito tempo a criatura do Frankenstein, que as pessoas apelidaram de Frankenstein, era usada para histórias de terror, em Halloween e tudo mais. E a gente tem alguma coisa do Frankenstein que virou ciência real? Ah, sim, remenda é o que mais tem hoje em dia andando por aí. Embora o Ghost simplificou, mas é isso, né? A gente teve transplante de órgãos e tudo mais. A obra é de 1800 e bolinha. Eu pensei em transplante de órgãos, né? Que é o que a gente chegou mais perto, digamos, né? Eu pago muito pau pra Mary Shelley, porque ela teve muita coragem de criar uma história que tem um princípio muito, muito básico, né? Se é possível que eu, ao juntar partes de diferentes cadáveres, crie um ser,
né? E esse ser, ele tem vida, e ele depois a gente sabe que, eventualmente, depois ele acaba falando, né? Ele é um ser. De onde é que vem a alma? Ou melhor, ele tem alma? A alma não é só dada por Deus? Então, assim, hoje, em 2025, a gente falar sobre isso tudo bem, mas lá em 1800, acho que a obra é de 1816, talvez, a data me foge. Eu acho que é anterior, Santi. Não, em 1800 não, alguma coisa. É depois, perto, 1830 e poucos. É perto do Drácula, tanto é que ela e o Bram Stoker foram contemporâneos, né? Mas é 1800 alguma coisa. Final do século XIX. Não é final do século XIX. É que a Mary Shelley se inspirou, bebeu na fonte diretamente, ela surfou exatamente na aurora dos estudos da eletricidade ali, quando os irmãos Galvani estavam fazendo os ditos experimentos, aqueles de fazer o cadáver do sapo se mexer lá com descargas elétricas, né? Sim, exatamente. Para começar, ela faleceu em 1851, tive que consultar aqui, tá? Mas quem estudou? Escrever isso naquela época, sendo que tu, né, com toda a questão da pressão que poderia existir, ainda mais na Inglaterra, é muita coragem da parte dela, né? Ela escreveu em 1818, Frankenstein, errei por 2 anos. Mas vejam, é muita coragem de escrever. Em 2025, a gente tem medo de escrever sobre certas coisas. Certos temas podem acabar trazendo, né, enfim, muita polêmica. Mas ela teve a coragem de escrever essa história, ela sofreu porque ela era uma mulher escrevendo, muitos gostaram da história, mas não acreditaram que uma mulher tinha escrito aquilo. Mas esse princípio básico, né? Se isso é vida, e totalmente científico, eu juntei, né, enfim, membros ali de diferentes cadáveres, juntei num corpo novo e ele teve vida. Ele tem alma? E se ele não tem alma, como é que ele fala, né? Se for pensar, por isso que é uma obra que até hoje tem tantas versões e, enfim, escrita há mais de 200 anos, né? Você lembra da ovelha Dolly? Dolly. Para mim, a ovelha Dolly é uma espécie de um Frankenstein dos anos 2000. E aquilo ali é o homem tentando brincar de Deus, inventando a vida, copiando, né? Porque a Dolly é uma cópia, né? De uma ovelha, mas eu acho que isso é uma coisa que brinca muito, assim, né? Nosso imaginário, assim, de a gente querer brincar de puxar uma coisa meio criativa, né? Vamos brincar de criar uma vida aqui, né? Uma coisa que só Deus poderia fazer e o homem tenta fazer. Eu acho que nesse sentido a ovelha Dolly é um tipo de Frankenstein dos anos 2000. Os cientistas que conseguiram a cópia perfeita de uma ovelha garantem: vai ser possível fazer a mesma coisa com o ser humano. Não é? Um espectro mais micro, com certeza, né? Muito bem colocado. A gente teve teve agora, um assunto agora em voga, faz 15 dias, que foi os lobos gigantes, né? Que trouxeram lá os lobos gigantes do Game of Thrones. A empresa, não sei o nome da empresa lá que fez, mas na verdade foi um grande show-off, né? Porque lembrou um pouco Jurassic Park, né? De trazer uma espécie extinta, não sei quantos milhões de anos, 1000 anos, sei lá, milhões de anos, de volta à vida. Mas aí quando você foi olhar, não teve nada disso, né? O que eles fizeram, eles pegaram um pedaço muito pequeno da cadeia do DNA do lobo, sei lá, acho que é 15%, 10%, um negócio muito insignificante, assim, e recriaram, na real, só um lobo geneticamente modificado, não tem nada do lobo gigante, né? Mas lembra um pouco a história, esse negócio da Dolly também, e aí do cinema, da ficção e literatura também, que é baseado num livro, né? O Jurassic Park, né? Mas a questão é que a Dolly, não, né? A Dolly, ela realmente foi feita a partir do zero, né? Diferente desse. Porque, Ela por exemplo. Um clone, né? Hã? A Dolly foi um clone, né? Sim, ela é um clone científico, perfeito. Ninguém tem dúvida. É interessante ter falado nesses lobos, é que aquilo que tu falou, muita gente diz que não, eles não trouxeram ninguém de volta. Não? Eles fizeram uma coisa não muito diferente do que se faz com raça de cachorro. Boa parte das raças de cachorro já é uma mistura, né, são criadas por nós homens. Na verdade, alguém aí usou o termo correto, né? Que, na verdade, nada mais é do que um animal transgênico. Só que de transgênico mesmo, um pé de soja é mais alterado do que esses lobos, né? Porque até a coloração do pelo já começa já sendo infringida, que, pelos relatos históricos, a cor do lobo terrível, esse, já extinto há mais de 10 mil anos, seria completamente branca.
e pegaram o lobo cinzento, e os cachorrinhos e os lobinhos em algum momento pode ser que acabem ficando cinzentos. Eles têm mais de lobo cinzento atual do que qualquer outra coisa. E fizeram uma arte com o George Martin segurando o lobo e tal, fizeram um show-off. Fizeram um show-off do caralho, os caras começaram a xingar ele já. Quem que tu tá nessa história? Vai escrever aquela porra daquele livro e para de segurar lobinho aí, não sei o quê. Tudo que ele faz da vida dele, ele falando que isso virou um inferno, porque ele não pode fazer nada da vida dele, que tem alguém que chega pra ele e fala, vai escrever o livro, para de inventar merda. Cada vez eu sinto que ele vai dizer, quando eu morrer, é engraçado. Decidam se lança ou não, mas em vida eu não vou lançar isso aqui. Isso permeia, né, a mente humana, assim, né, de sempre querer, de alguma forma, recriar a vida, né, como o Julian falou, de sempre, de alguma maneira, querer brincar de Deus, né. Isso é uma coisa que a ficção traz muito, mas também conecta muito com o mundo real, né. Quando nós falamos dos clones aí, a questão lá do Jurassic Park, sempre se tentou, né, se recriar a vida e manipular a vida, né. Mas eu já vi muita gente falando, né, que na época do Jurassic que seria muitas dessas questões aí são inviáveis, né? Começa dos lobos, que foi show-off, e próprio do Jurassic Park na época, vocês lembram? O frenesi na época, né? Então que se debateu muito na comunidade científica, inclusive, né, se seria possível ou não aquilo, né, que eles mostram lá do sangue do mosquito congelado, fossilizado no âmbar, que não sei o que, né, e eu vi muita gente falando já que é impossível, que não tem como tu fazer completar o código genético daquele tipo, mesmo que no filme eles completam com o DNA com o código do sapo, né? Sim. Mas que seria totalmente inviável, impensável. Exatamente. Que vai acontecer. Mas a questão é essa, né? É a questão do brincar de Deus, né? Que permeia. Então, eu ia puxar esse link justamente, ainda no exemplo anterior, a respeito da clonagem, que lá nos meus tenros 16, 17 anos, o célebre personagem do Juca de Oliveira, Dr. Albieri, teria proferido a famosa frase, será que estarei brincando de Deus? Justamente surfando num tema extremamente atual naquele momento, que era a clonagem. Marcou época na dramaturgia brasileira. E depois, então, no assunto que tu trazia, eu estava me lembrando aqui, adicionar mais uma pedra na estrada que o Santiago construiu, que a Mary Shelley, sim, eu concordo com ele agora, ela foi um ato corajoso, uma vez que ela, mulher, escritora na Europa, numa terra e numa época ainda onde a Igreja Católica, principalmente, mas as igrejas, o cristianismo em geral, ainda era forte influência em estados. E ela ousou, né, brincar com o IC, né? O que, na verdade, o que acontece na real, que ainda é só muito campo de estudos ainda, né? Mas a questão de clonagem e o brincar de Deus, a aplicação que eu vejo mais lógica disso, que se fala muito, é a questão da clonagem de órgãos, né? Isso reduziria muito a questão do transplante, fila de transplante, toda essa parada que é muito foda, né? Isso seria uma coisa fantástica, mas eu acho que ainda não existe ainda. Oficialmente isso não foi feito ainda, é só estudo, né? Não existe, mas é a primeira funcionalidade que nos vem à mente, né? Porque isso aí realmente reduziria a fila de transplantes, tornaria muito mais assertivo, né, uma intervenção médica acerca disso, só que ao mesmo tempo reacende e entra naquele debate quentíssimo a respeito do conflito ético, né? Uhum. Até que ponto é correto, até que ponto deixa de ser, em que ponto daqui a pouco a gente não desvirtua completamente como tudo aquilo que as ciências humanas estão sujeitas a acontecer, né? E daqui a pouco a clonagem acaba sendo desvirtuada para a gente cair na sala de cinema assistindo Mickey 17. Sim, a Igreja Católica gritando, né? Imagina. Todas as igrejas, né? Não é uma questão de igreja católica, é uma questão de igrejas cristãs como um todo. Sim. E sim, é o campo da ética que a gente está conversando aqui. Vamos imaginar que a gente criasse esse ser, o primeiro homem ou mulher, enfim, criado totalmente em laboratório. Como é que era o nome do Murilo Benício lá no Clone? Era
Era o Diogo e o Lucas. Agora, quem era a clone de quem, eu não me lembro. Eu te lembro o nome dos clones. O Lucas era clone do Diogo, que o Diogo, ele era irmão gêmeo de um Lucas que morreu num acidente. E aí o doutor Albieri pegou as células, o material genético do falecido e criou um clone. O clone. A novela que é o Cigano Igor. São duas novelas da Glória Pérez. Porque o Cigano Igor, ele era também um robô, talvez, um replicante, a gente não sabe. Ele era um replicante. Mas é interessante isso, porque a gente sabe que a novela do Brasil, as novelas brasileiras é um produto de exportação. E até isso, né? Uma coisa mais científica numa novela e relativamente bem feito. Teve uma antes, né? Teve aquela antes, bem mais antiga, a gente era criança. Barriga de Aluguel. Não, vai puxar dos paranormais, aquela. Não era uma novela, era uma raiz no olho. O Sorriso do Lagarto. Basta, era uma série. Aí também me quebra, né? Envolvia também uma questão mais de ficção científica na novela. Sorriso do Lagarto. Eu lembro que eu era criança, acabei não vendo, mas eu lembro que a trilha sonora era aquela música do Peter Gabriel, Mercy Street. Olha aí. Ai, não lembro. Eu só lembro do nome, a história eu não lembro de nada. Eu espero não tô falando, acho que é o Sorriso do Lagarto, sim, mas vamos lá. Eu pensei que tinha os paranormais, te lembra que tinha os gêmeos paranormais, que tinha o bonzinho, o mal e o Aleph, te lembra que eles soltavam os raios dos olhos, assim, tal. Olho no olho. Mas isso não foi na Globo, né? Foi na Globo, foi, claro. Novela da 7. Ah, tá, desculpa. Sucedeu a... Me ajuda, Remus, a dos vampiros. Puta, me ajuda, Vamp. E antecedeu a Viagem. Pô, essa novela era muito boa também, mas aí já não foi a porteira da Globo para as novelas de conteúdo espírita. Tu vê que a Globo exerce um sincretismo forte, né? Mas vamos lá. Não, a novela é um produto de exportação, é bom. A minha novela favorita é a novela favorita de 9 entre 10 pessoas, que é Rock Santeiro. E ainda dentro dessa pauta da clonagem utilitarista, e aí pensando muito a respeito de direitos trabalhistas e relações de opressão, né, trabalhador, escravo, coisa assim, vem ainda um título ainda muito mais antigo, talvez, o pai do cinema moderno, que é o... Me ajuda, Santiago. Metrópolis. Metrópolis é do alemão, aquele Fritz Lang? Fritz Lang, isso aí que tem aquela robô Maria que lidera a rebelião, né, dos trabalhadores subterrâneos e tal, né? Dos mineradores. O maior clichê impossível, né? O alemão aquele, o nome dele é Fritz. Ainda bem que acertou, né? Pelo menos isso. É um clichê que deu certo. E eu tava vendo esses dias no Instagram, cara, eu nunca vi o Metrópolis, e nem o filme mais recente, o Pobres Criaturas, mas fizeram um paralelo de várias cenas, assim, que o Pobres Criaturas bebeu na fonte, mas bebeu de golaço, assim, entrou de testa, sabe? Aproveitou, assim, os mesmos cortes, os mesmos enquadramentos, fundos, assim, tu bota um fundo sobre o outro, assim, dá o mesmo filme. É interessante porque tu nunca entende muito bem aonde é uma referência e aonde é que os caras estão... Cópia descarada. Eu acho que foi uma referência, né? Porque é muito, muito parecido e acho que é legal tu pegar um filme de 100 anos atrás e tentar recriar ele e trazendo coisas que claramente são, né, daquele filme antigo, né? Mas a gente está falando, por exemplo, de recriações. Eu acho que o Blade Runner é um filme que ele traz um pouco essa questão assim que tu falou, Santi, do Frankenstein, da Mary Shelley, da alma, porque eu acho que o Blade Runner ele tem muito isso assim dos replicantes serem robôs, mas ao mesmo tempo eles têm essa dicotomia assim, tipo, eu sou um robô ou eu sou um ser vivo, né? Eu acho que é um filme interessante por isso, assim, porque nós vamos chegar a um momento, e isso já tá acontecendo, de existirem robôs recriados por seres humanos para seguirem certas funções que eles estão dominando, né, uma área que a gente não tem muito controle, né? Eles estão vindo porque a tecnologia está permitindo isso. Então,
Foi bom ter tocado nesse assunto. Esse é um baita ponto do nosso assunto de hoje. Cara, algumas coisas são assustadoras, velho. Se tu olha alguns robôs, o que eles são capazes... Eu sei que são protótipos ainda, mas alguns que já são capazes... Que eles são capazes de fazer, né? Em termos assim, tu olha a maneira que eles se movem... Alguns que são treinados para segurança, outros para carregar caixa, mas a maneira a desenvoltura com que eles se movimentam, sabe? Que eles correm, que eles... Assim... Cara, é muito assustador, velho. É muito assustador. A última versão do Atlas, aquele robô que faz parkour, já é livre de cabeamento. É completamente livre, sabe? E aí, falando em robô e falando isso, será que algum dia a gente vai chegar a ter um Robocop? Tomara que não. Mas primeiro a gente tem que fazer uma definição, né? Robô é uma coisa mais rústica, vamos dizer assim, né? Que vai desde um aspirador que executa as tarefas sozinhos. Eu prefiro falar o termo androide. E o fato dele se movimentar, ou enfim, essas coisas para mim são irrelevantes. Assim. A grande questão para mim é o dia em que ele tiver inteligência, seja IA, seja como for, e ele poder ter inteligência para discernir as coisas. E aí a gente vai ter que perceber se ele é um androide escravo ou se ele é um androide autônomo, né? Se ele for um androide escravo, não importa o que eu faça, ele vai me obedecer e tá tudo certo. Mas se ele for um androide com autonomia, e eu, por exemplo, eu que comprei ele, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que tô fazendo uma coisa desonesta, ele vai ficar calado em relação àquilo? Parece que nós estamos falando de um filme, né? Não, exato. É muito louco, velho. Você não vai acreditar o que eu conversei com meus alunos sobre isso, que era um texto que a gente estava lendo, eu falei, imagina, eu compro um androide que tem uma inteligência artificial, quase uma consciência. E aí, sei lá, tô agredindo a minha mulher, ou eu tô fazendo alguma coisa ilícita. Ele não deveria me reportar? Se ele tem consciência, ele é livre, vamos imaginar assim. Então, mas se ele é meu escravo, não, ele só tem que obedecer. Aí entra, né, lá atrás, quando Isaac Asimov pensei exatamente o robô, as leis das robóticas, que nada mais são do que escravos de nós humanos. Um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. Os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que essas ordens entrem em conflito com a primeira lei. Um robô deve proteger sua própria existência, desde que não entre em conflito com as leis anteriores. E é isso que, por exemplo, pegando o gancho do Blade Runner, é isso que é um rompimento, né? Aqueles androides eram empregados, mandados para fora da Terra, para lugares, e um deles se rebela e diz, não, peraí, ele adquire consciência, né? E leva outros a se rebelarem. Ao invés de robô com autonomia ou inteligência, eu sugeriria consciência, mas que tu pontuou agora no final. Porque inteligência e autonomia, os drones militares norte-americanos, especialmente os de voo e alguns dispositivos de água, têm justamente para identificar alvos e elencar alvos e já ficar prontos. Alguns ainda têm como protocolo a determinação humana de um centro de comando, mas muitos, os de combate direto, já têm autonomia para disparar, para fazer o uso da arma de fogo. E nessa esteira, há poucos dias eu estive olhando no noticiário que uma empresa daqui do Rio Grande do Sul, a Taurus, já equipa um drone de fabricação também brasileira. E assim, a questão assim técnica de detalhe é a mais burocracia de copyrights, de direitos, para colocar a inteligência artificial para fazer essa avaliação de forma autônoma. Do tipo, tem uma criança ali, sei lá, alguma coisa assim? Identificar o alvo e se o alvo, digamos, a exemplo do nosso caos urbano aqui, se o alvo atirar contra o drone atira antes. Uma máquina sempre vai reagir muito mais rápido do que o ser humano. Mas não pode atirar antes. O Han Solo que o diga. É verdade. O Han Solo, né, interpretado pelo Harrison Ford, o mesmo que foi enfrentar um cidadão árabe com um chicote e ele disparou no peito do árabe, né? Até porque árabe nem é gente, segundo os britânicos. Robozão parrudo, robozão bombado, musculoso,
que aparece numa bola de fogo, pelado, e sai arrebentando todo mundo no soco. Vocês sabem que uma coisa que eu só fiquei sabendo relativamente há pouco tempo é que essa ideia, né, que o James Cameron teve de mandar alguém do futuro para o passado para prevenir alguma coisa, foi de uma revista dos X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, que depois até virou filme. Mas isso aconteceu na revista, né? A Kitty Pryde, ela volta do futuro, né, para tentar evitar que, enfim, tem uma lei lá que dizimou quase todos os mutantes, enfim, que eram os sentinelas. Interessante que a ideia veio dessa HQ dos X-Men. Então, o que nós estávamos falando ali dos robôs terem consciência e tal, conecta muito com a questão das inteligências artificiais hoje, né? E que vai diretamente ao encontro do Exterminador do Futuro, que é bem o que a gente estava falando ali, né? Que a partir do momento que se as máquinas tomarem a consciência, né, de aprenderem coisas sozinhas, sem a ação humana, né, que é aí que poderia ser o risco, e é um papo muito em foca na questão das inteligências artificiais hoje, né, tirando a questão lúdica do filme e tal, de viajar no tempo, aquela coisa toda, mas a essência ali do quão perigo que é de uma máquina passar a aprender por ela mesma, né, torna o filme, além de ser incrível, claro, mas torna ele o assunto muito atual, né? Tanto é que foi por isso que eu fiz a minha frase do começo ali, né? O cara fica amigo do ChatGPT, tá? A Sarah Connor de olho ali olhando, né? Vai brincando. Mas que fique claro, nesses que a gente citou, a máquina é escrava. Ainda. No futuro, não, mas especificamente nessas obras, no Exterminador do Futuro, ela é o Connor manda na máquina. Manda no futuro e manda no presente. Tanto que lembra no 2, ela diz, tu não pode machucar as pessoas, não pode matar. Aí ele quebra o cara lá na porrada e ele vai viver, né? Uhum. Mas ali naquele caso específico ali, é porque o Connor era o objeto central de proteção daquela unidade. Porque não se esqueçam, o T-1000 é o que mais próximo chega do que hoje a gente tem por uma inteligência artificial de uma certa autonomia, né? Ele lê tudo o que ele vê, ele assume formas diferentes conforme a sua necessidade, ele avalia a necessidade e ele faz praticamente tudo que for preciso na sua forma metamorfa para atingir o objetivo. Ele não alcança o John Connor por coisa pequena, assim. Mas tem um filme, alguns anos antes, que já tinha os androides, que era o primeiro foi o Alien de 79, né, depois e também uma segunda versão que é do James Cameron, que é o Aliens, o Resgate. Que até ele comenta, né? Do David 8? Sim, porque o primeiro, lá no 69, era o Bilbo Baggins, lá, qual que é o nome dele? Ian Holm, eu acho, não é? Sim. Que daí ele tem um... Lembra que ele tem um defeito? Aí no Alien Resgate... Ai, eu esqueci o nome do cara agora. Que ele até comenta assim, qual era a unidade? Essa unidade era conhecida por ter falhas, não sei o que, lembra? O meu modelo não acontece isso, a gente foi, enfim... Mas no fundo eles são meio escravos ainda, na verdade. Eles seguem as leis da robótica. Lembra que ele ataca a Ripley, né, no primeiro, lembra que ele tenta matar ela? Não me lembro mais, cara. Sim, ele até usa depois, aí ela dá uma porrada nele, ele começa a soltar aquele fluido lá da coisa nojenta. Falando a respeito dos androides dos primeiros filmes, eu só tenho mais fresco na cabeça o androide, o David 8 do Prometheus. Prometheus e não cumpriu, não vamos falar sobre isso. A gente fica orbitando esse raio desse filme ao longo dos anos, né? Super lixo. Cara, eu não sei o que as pessoas acham. Ghost. Mas a culpa não é nossa. 2012 a gente fala dessa merda. Foi prometido... Nossa. O problema todo é a expectativa, porque se tu deixar a expectativa de lado, ele não é um filme ruim, ele decai, mas não é ruim. Ele é ruim. Isoladamente, ele já é um filme ruim. E aí, considerando o que ele vem, o que precede a ele, a expectativa que se criou, o dinheiro que se colocou em cima, quem dirigiu, o elenco, o que ele viu, enfim, tudo de ser o prequel do Alien, que não sei... tá louco, é um terror. Sei lá, de repente eu tô usando uns parâmetros equivocados. É que pra mim, filme ruim, ruim mesmo, é o Esquadrão Suicida. Não, a gente pode falar. Aí nós vamos longe. Pode falar vários, tem um monte de filmes. Aquele é um filme ruim, até porque ele tinha como ser um filme bom. Ele tinha grana, tinha tudo. Mas a gente sabe como é que funciona filme americano, né? Quando entra, quantos produtores mandam mais na obra do que os criadores? Os autores.
Do que os autores, é complicado. Esse filme, assim, a gente sempre vai voltar nas mesmas coisas, né? Já que nós estamos falando de ciência aqui, vamos lembrar, é a equipe de os maiores PhD de engenheiros, a galera mais foda ninja que pode ser, que eles botaram daquele raio daquela missão pra mandar eles pra outra galáxia, que não sei o que. Aí chegou lá, o cientista mais foda vai fazer bilu no ticão do espaço. Porra! O que me incomoda, né, no filme, é que é um template do filme, eles sempre vão subestimar o poder dos xenomorfos. É sempre. Senão não tem. E isso me incomoda, que parece que daí não tem história se não for desse jeito. E isso é o mesmo template do Jurassic Park. Toda a ciência envolvida para trazer os dinossauros, etc, etc. Mas para que haja uma história, tu tem que subestimar os dinossauros e dar uma desgraça, sabe? Isso aí é tradição de Hollywood, né? Sempre. Normal. Essas histórias que têm sequências desnecessárias, que a gente fica se perguntando, mas pra quê? Não precisa. Eu acho que o mais bacana, assim, divertido, eu acho que ainda é Jurassic Park, cara. Que eu curto, assim, entrar na viagem junto, assim, sabe? Que, tipo, eu, quando criança, fiquei muito impressionado. Uau, dinossauro! Pegou na época perfeita, né? Criança adora dinossauro e eu não fui diferente disso. E depois disso, eu também aceitei embarcar nas outras loucuras, sabe? Não precisava como filme, mas isso na cabeça de hoje, Rafael, com 40 anos. Ele é eu vi o primeiro recentemente de novo, fazia tempo que eu não assistia. Ele é um filme impressionante, ele é impressionante até hoje, cara. Até hoje, sim. Primeiro, com certeza. A primeira é muito disruptivo, assim, o que foi feito naquele filme ali, até hoje é incrível. Os recursos, os efeitos, a fotografia, cara, até hoje eu acho que se eu parar pra ver esse filme de novo, eu vou me borrar a perna abaixo vendo os Velociraptor na cozinha. Exatamente, a maneira que eles apresentam os bichos na história, né? A introdução, sempre aquela famosa introdução do personagem importante no filme, né? A maneira que eles introduzem o T-Rex no filme te lembra com você escuta o barulho dele pisando, né? E a aguinha tremendo. Copo d'água, sim. Um dinossauro Rex, um copo. Cara, genial. Copo, água, superfície plana. Falando em previsão, tem alguma coisa, vocês acham que a gente corre o risco de um dia ser caçado por xenomorfos? Não, esse não. Não, esse não. Um ser vindo do espaço é uma coisa... A gente pensando cientificamente, as distâncias que a gente tem, não tem como. Ah, não, é que eu parei na parte do ser caçado. Não, é um ser que tem que vir de muito longe, né? Ali a gente sabe que a humanidade está cruzando o espaço para lá e para cá, né? Ah, não, beleza. Não mas é o que a gente tem. Os robôs, que são uma criação do ser humano, tende a ser mais preocupante e é a própria inteligência artificial do que xenomorfo ou alienígena. Eu acho que isso é meio... Na verdade, Exato. assim, ó. A gente tem toda a razão. E a gente pode até trazer para uma questão bem... sair um pouco até da ficção e trazer até para uma questão social, assim, né? Se parar para pensar bem, a questão das inteligências artificiais, esse crescimento delas, a gente pode estar às portas de uma nova revolução industrial. Né? Isso sim, já está acontecendo, já se debate hoje. Está revolucionando e vai revolucionar muita coisa, ainda vai tomar o lugar de muita gente, isso é inevitável, cara. Não, mas isso aí, a gente já está discutindo isso, é a Revolução 4.0. A Amazon, a gente sabe que o Bezos da Amazon já substituiu pessoas por robôs. Isso é uma coisa que já está acontecendo. Sim, em tarefas. A revolução assim, já está acontecendo. Em áreas que exigem precisão, né, ou que são coisas mecânicas, que não exige um esforço criativo em cima, né, onde a mente humana jamais vai ser superada. Né? Nesses pontos já está acontecendo. Para carregar caixa, para acertar uma coisa, um parafuso muito preciso, não sei aonde, sabe, tem que ser colocado esse tipo de coisa. Eu acho que é quase inevitável, cara. A área criativa também já foi superado isso. Tá roubando direto e é isso mesmo. Quando tu bota ali, criar um desenho tal, não sei o que é uma coisa criativa, que ele faz aquela varredura e pega um pedaço do desenho do Julian, um pedaço do desenho do Ghost, ele está fazendo algo criativo, está roubando, mas está fazendo algo criativo. Agora percebam a ironia do negócio, que é o seguinte, há 20, 30 anos atrás,
os exercícios de futurologia que a gente assistia na TV ou lia nas revistas especializadas de variedades, o que era? Ah, não, as máquinas vão tomar conta, vão fazer vários trabalhos e tal, vão ter carros voadores, né? Provavelmente os motoristas vão ser os primeiros a perder seu emprego. E o que a gente está vendo? Nunca se debandou tanto motorista, falta mão de obra para dirigir. E quais são os cargos, as profissões que estão sendo dizimadas, né, ceifadas pelas inteligências artificiais? Justamente os de alta qualificação. É cirurgião, daqui a pouco, a curto prazo, piloto de avião. Não vai deixar de ter piloto, mas, por exemplo, engenheiro aeronáutico já não existe mais, né? Engenheiro de aviação, aliás. Porque antigamente os aviões tinham 3 componentes, né? Piloto, copiloto e o engenheiro de aviação. O engenheiro já acabou fora. Não tem mais. Tu diz a bordo no avião, junto com os pilotos? A bordo, embarcado. Tá. Entendi. Tá. E assim, cirurgião é a mesma coisa, aquela coisa do cara lá que treinou 20 e poucos anos lá para fazer cirurgia de alta complexidade, cada vez mais se utiliza implemento tecnológico, né? Mas o que eu falei, onde existe muita alta precisão, né? Sim. Eu acho que é um caminho sem... Mas veja uma coisa interessante, gente, assim, tudo tem um preço muito caro para se cobrar, né? Enquanto que a gente está realmente avançando, e isso é incrível, não vou ser hipócrita, ao mesmo tempo, a gente está com sérios problemas na questão do meio ambiente e tal. Vocês viram que aquele obrigado que tu dizia para o ChatGPT, aquilo, eles estão desativando uma resposta da inteligência, porque aquilo, várias pessoas dizendo simplesmente obrigado ao ChatGPT, ele te respondendo, é mais um consumo de energia em nível mundial. Então, vocês veem que um simples obrigado que tu diz, eu não sei o que, obrigado. Aí ele te responde, isso é um gasto de energia. Então, vocês vejam que o preço que a gente cobra, que a gente paga melhor, é muito caro. Só não acha incrível quem não usou, né? Vamos ser sinceros, né? Só não acha incrível quem não usou. Eu tive um problema esses dias, né, numa montagem de uma aula minha e, nossa, ele salvou. Vocês usam a versão free ou a versão paga? Eu uso a versão free. Mas é inevitável avançar para a versão paga. Eu tô usando a paga. Cara, é incrível, assim, e eu não sabia que eu uso a paga básica, né, que é $20, né? Eu não sabia que tem uma que é $200. Sim. Que aí é um troço inacreditável, assim, sabe? É que daí tu tem acesso a toda a Creative Suite do ChatGPT, né? Mas isso é preocupante, né? Como é que a gente já vai... Não sei se vocês viram o primeiro episódio da nova temporada do Black Mirror, que a menina, ela teve teve uma morte cerebral, e aí ela recebe um chip, e aí ela volta à vida, só que daí tem propaganda, e aí para ela poder viver melhor, ela vai avançando e vai ficando mais caro, vai ficando impagável. Então, tu vê, já era fantástico, porque o Google é gratuito, né? A gente é o produto. Né? Os anúncios que o Google nos mostra é o pagamento pra gente utilizar aquilo ali. Agora, o ChatGPT começa gratuito, aí já tem $20, $200 e... Enfim, não vou ser ingênuo achar que eles iam fazer isso, né, gratuitamente. Mas é estranho, né? Eu já tô no ponto, tá, que pra mim já é esquisito pesquisar coisa no Google. Não cheguei nisso ainda, não. Eu ainda não uso o ChatGPT nesse nível, eu ainda uso o Google como meu buscador, não cheguei nessa questão. Até porque a gente está falando do ChatGPT e ele não é o único no mercado. E, inclusive, ele nem é necessariamente o melhor do mercado. Sim. Eu não usei aquele que aquele feito pela China, era DeepSeek, obrigado. E ele dizem que é muito melhor, com menos investimento, com resultados, né? Então, o DeepSeek, eu vou te falar qual é que é, meu. A capacidade de processamento dele é mais simplificada e roda muito bem para o grau de simplificação que ele tem. Para um dispositivo menos sofisticado, ele funciona muito bem. Então, na proporção, parece ser melhor que o ChatGPT. Mas o índice de confiabilidade dos dois é distinto. E aí aquele negócio que tem também que o ChatGPT, ele tem ali um termo de confidencialidade ali que tudo dá uma certa confiada, e já o chinês, talvez por preconceito, de coisas que toda, não dá para confiar. Não se tem confiabilidade. E vocês repararam já a diferença de linguagem que ele usa conforme o prompt que tu tá trabalhando? Naturalmente.
Eu ia te perguntar se nessa versão paga que tu usa, se tu chegou a criar um agente para ti. Como assim um agente? É que o ChatGPT, a grande farra é essa, né? Tu pode criar, me ajuda aí, Santiago, nos termos, tu pode criar uma forma de conversa, de vocabulário, que tu pode adaptar ele, sabe, para tua comunicação. Exatamente isso. E ele modifica conforme o prompt. Por exemplo, eu tenho um prompt, eu tô jogando um jogo chamado Ori and the Will of the Wisps, que é um jogo muito a fuder, muito louco, assim, mas é difícil, que é um inferno, é muito difícil jogar. É assim, é enlouquecedor. E aí eu tenho um prompt lá para ele me ajudar em umas coisas e tal, e aí nesse prompt de videogame ele me chama de mano. Sabe? E é incrível, assim. E aí nos outros, mais de trabalho e fotografia, eu peço para ele fazer umas análises das minhas fotos, tá? Análise técnica das fotos, ele já é mais formal, assim, me ajudando nas partes Mas uma dúvida, Remus, tu paga $20 por mês? Por mês. Puta, são R$120 por mês, gente. É bem caro. E agora, porque assim, o Google, embora, né, o Google, assim, ó, usa à vontade, só que olha esses anúncios que eu tô te dando. Ele era gratuito, ou entre aspas, né? Agora, R$120 por mês, quem pode pagar R$120 por mês? Exatamente. Mas agora que tu falou, Santiago, é uma boa. Nas experiências parcas que eu fiz, tá? Aí sim a gente consegue fazer um comparativo. O ChatGPT, eu tenho a impressão de que ele dá um laço no Gemini. Eu nunca usei o Gemini. Então, ele funciona, tem a mesma funcionalidade, é tipo um concorrente bem parecido, sabe? É tipo painel de Go e painel de Fiesta, assim, tá tudo ali no mesmo lugar, só é diferente naquela linha e tal, mas tá tudo ali, tu sabe usar os dois, sabe? Mais ou menos isso. Só que a entrega do Gemini não chega perto do que o GPT entrega. Já que nós estamos falando dessa questão de relacionamentos com inteligências artificiais, eu quero puxar um filme aqui, que é o Her, de 2013. Que caso alguém não lembre desse filme, é um filme onde com a Scarlett Johansson e o Joaquin Phoenix, no qual a Scarlett Johansson só empresta a voz dela para uma inteligência artificial, e não me lembro o nome do personagem do Joaquin Phoenix, se apaixona pela inteligência artificial, que no caso tem a voz dela, né? A gente tem lido muita coisa e aí sobre isso, sobre questões assim, e aqui a gente entra até num ponto meio... É até um pouco Black Mirror também, que as pessoas estão pegando conselhos pessoais, sentimentais, de relacionamentos, com o ChatGPT, sabe? O meu casamento não está bem, ChatGPT, o que eu posso fazer? Sabe? Então, é meio... de novo, né? É outra coisa, a gente está usando muito essa palavra hoje aqui, né? Mas de novo, é uma parada meio assustadora, né? Mas que fique claro que no Her, ela tinha uma espécie de uma consciência lá. Foi isso que ele se apaixonou por aquela personalidade que ela tinha. Mais ou menos, né? Tinha consciência. Na verdade, ela era um software. Depois que ele fica... Vou dar spoiler do filme aqui, gente. Quem não quiser saber o spoiler do filme, pula 10 segundos aí. Tá? Que no final do filme ele percebe que o aplicativo dela, com a voz dela, tá em todos os aparelhos celulares em cada esquina, e ele fica mega decepcionado com aquela, por que isso? Isso é pior ainda no novo Blade Runner, te lembra? Que ele tinha aquele avatar e ele se apega a ela, se apaixona por ela, e no fim também ele descobre que ele se dá conta, né? Cada um tem o seu, né? Não é dele aquilo ali, não é porque que ela ama ele e tal, né? Mas agora uma coisa que vocês me permitam, primeiro, preciso confessar que eu não vi o Her. Eu até não fazia ideia de que era tão antigo já esse filme. Na cara, então. Não, tudo bem. Para mim, não descobri nada ainda. Mas antes disso, ainda antes desse exemplo, que também é muito recente, é muito atual, mas essa coisa de uma consciência de alguém que não tá ali e que tu te apega emocionalmente. A primeira vez que me chamou muito a atenção, isso que eu fiquei parado pensando sobre isso, foi naqueles filmes que a gente assistia lá de ficção científica. O primeiro, o próprio avatarzinho lá do Obi-Wan, eu acho, conversando com o Luke Skywalker, depois do Obi-Wan já ter morrido. Ou de repente alguma lembrança que eu estou alucinando aqui que nunca existiu em nenhum dos filmes. E posteriormente, no Homem de Aço, talvez,
ou já no Super-Homem, enfim, que ele conversa com a consciência do pai dele, que fica condensada lá, que o... Me ajuda aí, Santi, qual era o nome do pai do Super-Homem? O Kal-El. Não, Kal-El é o Super-Homem, é o Jor-El. Kal-El é o Super-Homem. Hã? Jor-El. Jor-El? Não é Jor-El, não. É? Não, Jor-El não. É o irmão do Jor-El. Tá, mas enfim, ele, tá? O pai do Kal-El, que... É Jor-El. ele- Jor-El. Jor-El mesmo, cara. É, Jor-El. Que loucura, cara, que plot twist perfeito esse. Mas enfim, cara, que ele conversa com a consciência do pai dele falecido. E aquilo, a primeira vez que eu vi assim, saiu, pá, que loucura, cara, olha só. Imagina isso aí trazendo pra nossa realidade, entre grandes aspas. No E hoje é filme o que a de gente... 78, no filme de 78, que era o Marlon Brando. Ah, é? Sim. Olha aí, eu tava pensando nesse último aí de 2007, 2008, sei lá, eu não me lembro quando foi. Mas enfim, mas esse já com o bonitão aí. E daqui a pouco, cara, a curto prazo, eu diria, já estão pensando em fazer isso, a respeito de agents e tudo mais, fazer um agente do GPT ou da IA que tu preferir, e tem a capacidade de conversar, inclusive com a voz do teu ente querido recém-perdido. Que loucura, hein? Imagina o apego emocional que tu vai ter e Mas todos tem um os dilemas episódio- que a gente precisa discutir sobre isso. Tem um episódio do Black Mirror que é isso, te lembra? O Que tu único que eu vi pegava dessa tudo que temporada agora. restava. Não, mas é um mais antigo. Que Ah. quando uma pessoa falecia, ele pegava tudo que ela tinha publicado em rede social e criava essa persona. Que agora essa temporada tem um episódio, eu acho que foi o único que eu peguei andando também. A Irlanda botou pra ver e foi dormir. E eu fiquei olhando que o cidadão tentava remontar também um caso de amor antigo que desapareceu, sumiu e tal. A mulher foi para um lado, ele foi para o outro, e aí ele descobriu que a mulher tinha uma filha. E aí eu não me lembro bem como é que aconteceu, que a filha eu acho que faleceu, ou ele nunca conheceu, mas ele implantou na cabeça dele um avatar dessa menina que conduz ele nas lembranças dele para remontar onde é que foi que descaralhou o negócio. E eu fiquei bem tocado com aquilo ali, sabe? Porque apesar de toda a loucura, o paradoxo tecnológico, foi bem tocante, assim, mexeu bastante com as emoções, sabe? Recomendo, inclusive. Eu lembrei de um filme que talvez traz uma discussão muito louca, né? A gente tá com essa questão das evoluções, né, das inteligências artificiais, de até androides. Eu não digo que eles vão se revoltar, e não é isso. Mas eu digo, cada vez eles estão evoluindo mais, e inteligências artificiais que prestam serviços, daqui a pouco vão também ter muitos serviços domésticos, toda essa questão, né? Então, pensa bem, daqui a pouco vão ter robôs que vão estar por gerações e gerações e gerações na mesma família, tipo o homem bicentenário. Já parou pra pensar nisso? Porque ele vai estar ali. Eu não tô dizendo que ele vai ter consciência que ele vai querer ser gente um dia, que nem no filme. Não sei, né? Mas vai estar ali, sabe? Uma máquina que vai perdurar por muitas gerações na mesma família. Mas aí eu tenho um porém. Não esqueça que a gente vive no capitalismo e a essência do capitalismo é o consumismo. Essa máquina vai ser um dia... Vai ficar obsoleta. Vai ficar obsoleta, vai ter que ser superada e substituída por outra máquina. Que talvez essa máquina, tem razão, dure séculos funcionando. Mas o capitalismo precisa perdurar e ela precisa ser jogada pro lado. Mas daí pode ser que nem carro, né? Ah, mas olha aqui, tudo bem, tu tem teu Android novinho aí, 0 km, mas bom mesmo é esse meu 77 aqui, ó, que faz barulho, que ele range. Tá, vocês acham que a gente pode chegar num dia, já que eu falei do homem bicentenário, algo parecido com o homem bicentenário ou inteligência artificial das máquinas terem algum tipo de consciência no qual elas querem se tornar humanas? Pode ser que sim, pode ser que não. Talvez a humanidade mesmo acabe antes. Eu vou dizer a minha experiência, tá? Eu sou mais velho aqui. Ele vai dizer que ele é um robô. Não, com certeza de vocês eu fui o primeiro cara a usar um computador aqui, certo? Primeira vez que eu usei um computador com Windows, etc e tal, foi em 1991, certo? Nós estamos em 2025 e a gente está indo já está discutindo que talvez a próxima geração vai ser as IAs dentro de Androids. Quantos anos deu isso? Chegou a dar 40? Não deu 40 anos, né? Não, 35. 35 anos. Sim. De novo, quando o Brasil não podia ter computadores, né, porque tinha reserva de mercado, ou seja, esses computadores foram comprados fora do país, até no Paraguai. Aí a única coisa boa que o Collor fez foi abrir a importação. Exato,
peças e computadores feitos aqui, mas vejam, 1991, final do ano de 91, e hoje a gente está discutindo isso. Meu primeiro computador eu comprei, acho que foi em março de 95, a gente está vendo o que dá. Claro que dá, não tenha dúvida disso. Só realmente o que me bate é as questões realmente éticas disso. Ele vai ser um escravo ou vai ser um ser com consciência, um empregado? Eu não sei. O que ele seria dentro de casa? Lembrando que vocês comentaram desses androides já com movimentos perfeitos, expressão facial. Teríamos uma pele simulando a pele humana, expressões. Bom, uma coisa eu tenho certeza, que a partir do momento que eles se tornarem mais acessíveis, mais parecidos com humanos, qual vai ser o primeiro uso que vai ser usado e difundido? Militar. Putaria. Oh, yes. Ah, eu sabia que ele ia falar isso. Mas é óbvio. Ah, não, Remo. Mas é óbvio. Mas não. isso aí é certo. Não, rapaz. Isso aí a tecnologia, tudo que vem na tecnologia, primeiro é usado a serviço da indústria do sexo. Tu viu isso funciona pro online. Julian, tu viu isso chegando, né, Julian? Tu viu isso chegando, né, Julian? Tu viu, né? Meu, se os caras Tava compram boneca inflável, imagina quando tiver uma mulher, entre aspas, de verdade, que parece uma mulher de verdade, que é um robô, mas que parece... Mas imagina! E eu pensei que ele assinava o chat EPT para trabalho. Foi ingenuidade. Não é só pra sacanagem. Mas isso Não, mas olha só. pode anotar. Mas olha só, ô Remos, esse desvio comportamental aí funciona muito bem para o online. Qualquer coisa que existir na internet é a tal da regra 34, que tem nas rodas de conversa, nos Reddits da vida, é o Rule 34, que é justamente isso. Qualquer coisa que existe na internet, existe uma versão pornô. Exato. Mas isso funciona no online. Na prática é diferente. Aí perdoa eu ser caretão, mas aí eu já sou mais pé no chão. O primeiro uso vai ser militar. Foi assim com tudo, até com micro-ondas. Tá, concordo. É uma disputa boa. A internet ela foi pensada para uso militar. E depois para putaria. Sim. Aí sim. Aí essa lógica, tudo bem. Eu aceito. Aceito a versão. Cara, já tem filme pornô com VR. Imagina. Tá, existe, sim. Mas ainda tá no online, ainda tá no... Essas modelos virtuais que estão sendo criadas para vender produtos é impressionante, né, cara? Eu até mandei para vocês ontem uma, te lembra? No E tu leu o texto, é interessante ler o texto que o cara escreveu ali. Ela é linda, ela é isso, e ela nunca se cansa. Fica muito claro isso, né? Porque, tipo assim, eu não quero uma modelo humana que tenha que tomar banho, e fazer xixi, e comer, e descansar. Não. Tu vai ter uma modelo que vai ficar 24 horas trabalhando contigo. Olha o ponto que a gente chegou. O CapCut tem o CapCut Pro, ele tem uma opção ali de tu criar avatares para isso, para te usar como, tipo a Magalu. Uhum. Ele tem essa opção ali já pré-pronto, assim, tu cria teu influencer ali, se tu quiser. Esses dias eu li sobre a internet morta. Essa é a coisa mais assustadora que a gente tem, né? Louco, né? Tá chegando esse momento de que são robôs conversando com robôs, né? Eu acho que essa automação e criação autônoma de geração de conteúdo é uma ameaça real para o YouTube hoje, porque o YouTube se consolidou como plataforma de vídeos, praticamente jogou no ostracismo a existência esqueci o nome daquela outra plataforma, já esqueci o nome dela, Twitch. Mas enfim. Não era Vimeo. Isso. Acabou, ninguém mais se lembra dessa porra hoje. Só agência de publicidade e estúdio de fotografia. Não, são pessoas mais velhas que utilizaram em algum momento. Eventualmente. Mas, tipo assim, qualquer conteúdo que a gente procurar hoje, a primeira coisa que a gente pensa é procurar no YouTube. E se tem uma coisa que pode ameaçar de fato a existência do YouTube, é essa enxurrada de conteúdo gerado por IA, que tem geração de IA para as imagens estáticas, que vão ser usadas para gerar imagens com movimento, sabe? E umas coisas nada a ver, que funciona com porra nenhuma, com o texto criado por IA, vocalizado por IA, sabe? E aí tu vai ter uma enxurrada de vídeo merda falando coisa nenhuma e ninguém mais vai querer usar essa porra. Ontem mesmo eu tava testando, dentro do ChatGPT Pro tem uma suítezinha assim, de algumas opções, de algumas ferramentas, que uma delas é o Zora, não sei se vocês já viram. O Zora tem a opção de criar imagem, mas tem também de criar vídeo. Aí eu tava testando, fazendo umas
pedindo qualquer bobagem lá pra ele. Aí eu pedi lá, eu preciso de uma gaivota com chapéu de viking dançando numa perna só, tomando cerveja no topo do Everest. Sim. Aí ele fez lá a gaivotinha lá no topo do Everest, tomando uma ceva, pulando num pezinho, assim, sabe? Eu fiz qualquer coisa ali. Então, se tu começa a aperfeiçoar aquilo ali, o problema é que, assim, né? É quando começa não, já tá sendo usado, na verdade, né? A serviço do mal, né? Uhum. Essa que é a merda, né? Mas fazendo um link com o Her que tu tinha falado, a gente ainda tá no campo da... Tá falando muito no campo da publicidade. Mas quando for assim, cria a sua namorada perfeita. Ela vai te chamar por chamada de vídeo, ela vai ser do jeito que tu quer, e ela vai conversar contigo ali e tal. Né? Blade Runner. Blade Runner. Pois é. E aí tu pega uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar com alguém na vida real, ou tá desiludida, ela cria aquele avatar perfeito e uma pessoa do jeito que ela quer, e aí tu escolhe que ela vai rir das tuas piadas sempre, ou ela vai de vez em quando brigar, ou ela vai sempre te... Enfim, tu vai colocando os filtros ali, e é isso, uma relação... Então, assim, É, pra onde que a gente tá caminhando, cara? Pra onde que a humanidade tá caminhando? Né? Tinha um filme conceitual, era um curta-metragem que funcionou muito assim na publicidade, já tem mais de 10 anos isso, escrito e dirigido pelo Rafael Grampá, que também tratava sobre isso, um cara solitário que todo rodado no Brasil, que também ele se apaixona e fica conversando e mantém uma relação com uma realidade virtual, uma inteligência artificial. E aí quando ele vê que a coisa está degringolando, que ele não gosta do resultado, ele muda a modelo, mas volta sempre para o mesmo funil, assim, ela vai tendo as mesmas reações, sabe, perguntando no ouvido dele, e ele vê que não consegue se desvencilhar daquilo. Há 10 anos atrás já se brincava já com esse tipo de história, já, e a gente está vendo hoje cada vez mais perto de acontecer. Então, assim, no mundo onde as relações humanas estão cada vez mais frias e distantes, né? As pessoas se relacionam cada vez menos, né? em todos os sentidos, né? Então, a gente tá caminhando, e isso está acelerando essa questão do isolamento das pessoas em relação às outras, né? As pessoas estão ficando cada vez mais, se isolando cada vez mais em relacionamentos com máquinas, cada vez mais, né? E se tu pensar bem, a gente pode abrir para todas as esferas aí. Tu já é atendido por máquina, tu já é... tu tá conversando com um robô, entendeu? Tudo bem, não, alguns não é inteligência artificial, como a gente tá falando aqui, mas é um chatbot pré-programado para te atender já. Exato. E é a internet morta. É? Entende? Vai chegar um momento em que quando te lançarem uma notícia, alguma coisa, tu não vai ter certeza de que aquilo é real, então tu... Enfim, sabe? Vai gerar... duvidar que existe alguém vivo do outro lado. Da experiência que for. Exatamente. Tu vê a importância dessas coisas que estão morrendo. Tá se perdendo as coisas reais, Isso é uma coisa assustadora. A ficção científica não é mais ficção científica. Né? A gente consegue substituir muito das coisas fazendo virtualmente. Imagina, eu penso assim, né, quando no nosso antigo podcast, tá, quando nós tinha 10 anos atrás, né, quando é que a gente ia ter essa qualidade de imagem, de gravação aqui, olhando um pro outro, assim, sem nenhum lag, sem nada, entendeu? A gente gravava de um jeito totalmente artesanal, né, a gente gravava por Skype, no qual não tinha uma ferramenta oficial de gravação, que nem tem o Meeting bonitão aqui, tu só aperta um botão e ele tá tudo certo, ele faz o upload sozinho e tudo, mas tinha que pegar um programa paralelo que pegava a API do Skype pra gravar, e volta e meia dava merda e perdia a gravação, e era um desafio pra gravar um podcast há 10 anos atrás. Hoje é assim, ó. Ouvi bastante coisa na internet, mas eu queria saber especificamente a tua opinião, Santiago, a respeito do bafafá todo do ChatGPT plagiando o Estúdio Ghibli. É plágio, é isso que tu disse. E todo plágio é ruim. Não é paródia. Não é eu estou me baseando em algo. Eles pagaram? Eles podiam dizer, ó, nós, ChatGPT, pagamos para os caras e estamos usando, todo mundo ia usar sem dor no coração. Só que eu não fiz a minha versão daquilo ali, né? Também não sou melhor que ninguém, porque eu também, né, não sou um exemplo também. Então também não vou dar moral de cueca. Mas eu sei que todo mundo fez a sua versão ali, só que os caras foram roubados, gente.
né? É aí que tá. Eu também não fiz, eu dei uma palestra lá na clínica, as gurias ficaram só me olhando assim, cala a boca, nerd do caralho. Mas o problema maior foi o seguinte, é que o Miyazaki deixou claro o quanto ele abomina isso. Essa questão da arte, entendeu? Eu falei, porra, e as pessoas... Pode parecer uma puta arrogância, eu até escrevi sobre isso no Stories, mas 97% de quem tá fazendo essa porra não tem ideia quem é o Estúdio Ghibli, quem é o Miyazaki, não sabe, nem imagina. Eu não tinha até ficar sabendo de todo o bafafá, cara. Eu me senti um pouco mal pela minha ignorância por conta disso. Tu sabe que a gente fez um podcast há 10 anos atrás sobre mangá, o Santiago deu uma aula sobre Miyazaki. Eu conheci há 10 anos atrás. Quando eu não, mas eu não sabia do posicionamento dele sobre isso e não tava sabendo. Isso ia explodir, ia viralizar. Porque assim, eu fui um sábado de tarde com a Manuela na Casa de Cultura, a Manuela tirou uma foto minha lá sentadinha, lá bonitinho. Aí eu peguei aquela foto e passei pelo ChatGPT para mostrar para ela que até então eu só sabia disso. Tinha tido uma atualização na geração de imagem do ChatGPT. E calhou de eu pedir, faz em estilo mangá. E ele fez, e eu, olha só, parece até uma obra do Estúdio Ghibli. Mandei pra Manuela, ela, que legal que ficou isso aqui, que bonitinho. Na segunda-feira, começou a despejar toda uma enchente de críticas e coisa e tal, não sei o que, Miyazaki roubado. Eu, puta merda, eu entrei nessa merda, fiz parte disso. Imagina quanto tempo o cara levou, porque ele era, tudo era artesanal que ele fazia, né? Ele tinha esse cuidado, eu vou levar o tempo que eu tiver que levar, de repente os caras... E eu não sei como é que não foi nem... E aí entra questões legais, como é que tu processa um cara desses? Tu não tem como ganhar. Tu não tem fôlego. A questão da invasão de propriedade intelectual é muito em voga nisso também. Claro. E aí é uma coisa que eu percebi, mas isso aí já existem algumas providências. No Zora, por exemplo, que eu tô falando aqui, eu pedi pra ele fazer assim, eu pensei qualquer merda, né? Que eu tinha escutado um negócio ontem assim, que dizia que se o Pernalonga tivesse no lugar do Frodo Bolseiro, a coisa ia ser muito mais rápida, entendeu? Ele ia entrar em Mordor, ninguém ia ver, ele ia botar aquele anel lá dentro, ele ia enganar todo mundo, o filme ia ter 5 minutos. Eu escutei uma palhaçada assim. Aí eu pedi pra ele fazer alguma coisa que o Pernalonga em Mordor e não sei o que, e ele disse, não, eu não posso fazer nada que detenha nomes de propriedade intelectual. E não faça. Então, era isso que eu ia falar também. As versões, pelo menos até uma versão atrás, se eu não estou enganado, o ChatGPT 4, pré-4O, era mais cuidadosa com relação a isso. Qualquer coisa que tu colocasse lá de domínio público, assim, sabidamente conhecido pela máquina, tipo até dezembro de 2023, ele dava uma restringida no resultado. Sabe, não quero ferir copyright de ninguém. Agora, o que aconteceu no caso do Ghibli foi escancarado. E no 2001 a gente tinha uma inteligência artificial que se tornou evil, que era o HAL 9000, né? Então traz todo também o que a gente está falando aqui, né? De quando as máquinas podem evoluir e o quanto elas podem se tornar, ter algum tipo de consciência. Então o 2001 é de quanto? 73? 78. 78. Em 78 já se falava disso. E hoje é um assunto mega atual. A história é um pouco antes ali, quando ele escreve a história do livro anterior, mas o que realmente ficou bem popular é a do filme. É isso, né? Ele é uma inteligência artificial que mata. Se rebela? Se rebela a ponto de matar. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Não respeitou as leis da robótica do Asimov. O 2001 antecede ou é posterior ao princípio das leis da robótica? Ela é posterior. As leis da robótica eu acho que é de 52, né? Então transgrediu mesmo. I'm sorry, Dave. Deixa eu ver aqui as leis da robótica, só pra gente falar, ficar bem redondinho. Olha só, as leis da robótica do Asimov são de 1942, certo? Assim, The Sentinel, que é que foi esse livro do Arthur C. Clarke, ele é de 48. Então vejam que talvez as leis da robótica do Asimov ainda não estavam tão consolidadas quando o Arthur C. Clarke escreveu.
Mas eu também teria que ler, eu não li o livro pra ver se acontece exatamente como aconteceu no filme. Talvez a HAL 9000 tenha se revoltado e matado os caras pra eles pararem com aquele filme chato pra caralho. Vai te cagar. O final é que é meio estranho. Mas eu Posso finalizar? Meio. Posso encerrar a discussão sobre esse filme? Por favor. Bebê gigante. Próximo. E, na verdade, eu já li uma explicação que ele não é gigante. É uma questão de perspectiva. Se tu botar o teu dedo na frente da lua, ela some. Ah, veio, hein? Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Não, podemos encerrar o podcast aqui. Boa noite, pessoal. Tu sabe que um santiaguinho bem mais jovem, a primeira vez que viu, lá pelos anos 90, não tinha a dimensão do que o filme representava, mas eu gostei tanto daquele filme que todo computador que eu tenho, a partir de então, eu sempre nomeio o HD como HAL 9000. O meu também é. Sempre meus HDs é HAL 9000. O final eu achei chato, não entendi, tentei entender, não achei... E também quando tu chega naquela parte do filme, já tá cansado também, né? Mas é um filme que me impactou bastante quando eu vi lá nos anos 90. Quando eu era criança, eu sabia da existência do filme, mas nem... Obviamente que eu não vi, né? Eu sempre brinco, né? O Santiago fica bravo que eu falo que ele é incrível, até o macaco joga o osso pra cima. Mas eu acho aquele prelúdio, a aurora do homem, né? A primeira parte, né? Opa, aquilo é maravilhoso demais. Não, pra mim o diálogo entre o HAL, quando ele tá sendo assassinado, entre aspas, pra mim ali é genial. É genial quando ele se dá conta de que ele vai morrer. Que é uma coisa que a gente vai ter lá um diálogo de uma outra forma em 1982, quando, né, como é que é o nome dele? Como é que é o nome do androide? Quando ele... Time to Die. Ah, o Ray Batty. Mas ele tenta viver, não consegue, ele assim, ó, eu vou morrer, mas eu vou te deixar viver, né, porque ele podia ter matado o Harrison Ford ali, como é que é? O Ducker. O filme é tão incrível, mas tão incrível, que muitos negacionistas usaram a genialidade daquele filme para justificar que o homem não foi na Lua, já que o Stanley Kubrick conseguia fazer aquelas imagens incríveis do espaço e enfim. Eu quero puxar o último aqui, que pra gente pegar algumas previsões dele, que esse é um pouco mais leve e a gente pode pegar algumas previsões, que é De Volta para o Futuro. Vamos terminar de uma forma otimista. Já lançaram o Tubarão 19? Não necessariamente o Tubarão 19, mas já teve os 19. Esse Sharknado tá perto. Tá, Augusto, tu comentou em algum momento que já existe o tênis que já se amarra sozinho? Existe já? Não, então, eu fiz uma provocação, na verdade, mas é uma imprecisão, é uma falácia lógica que eu usei, na verdade. Tem a maneira de fixar o tênis no pé, já existem algumas atualizações, né, alguns avanços em relação ao nosso método secular, né, do cordãozinho, né, intercalado. Mas existia lá no final dos anos 80 o Puma, aquele que tu girava, eu esqueci o nome daquele modelo, talvez o Santiago saiba. Agora que ele tirou os fones, Agora ele tirou o fone, esse pau no cu, vê se ele ouve. Está fermo. Mas enfim, era um Puma que tinha uma válvula em cima, onde estariam os cadarços. Tu girava assim uns 180 graus e ele fixava, apertava no teu pé a lingueta. Tá vendo? Eu vi que a Nike lançou uma edição especial dele que custava um container de dinheiro uma vez, né? Então, existem, mas como eu falei, não é exatamente que se fecha sozinho, só é um aperfeiçoamento da fixação no tênis, no pé. Mas eu vou te falar das previsões do De Volta para o Futuro. Eu acho que o que eu mais sinto que não existe é a pizza que se hidrata sozinha, pequenininha, que tu podia levar lá pra qualquer lugar. Pô, cara, mas será que... A que eu mais gosto, obviamente, é o fato do primo ter ligado para um tal de Chuck Berry. Se não tivesse existido Chuck Berry, não teria existido Beatles, não teria existido Stones, né, Juliano? Então, que bom que aquele cara ligou. Marvin and the Starlighters. Pizza que se hidrata sozinha, por que não? Por que não carro voador, né? Porque cadê o carro voador? Então, carro voador é uma questão de semântica também, convenhamos, porque o que define um carro? O que faz ele voar? O que diferencia um carro de um avião? Um avião também tem roda, ele só que a estradinha dele é mais curtinha. Cara, é uma questão de... exatamente, porque tipo assim, ó, as carroças
se popularizaram porque nós tivemos estradas, certo? Certo. Então, para ter um carro voador, a gente não teria que ter uma situação melhor no ar para que se... O problema é maior que isso. O problema é a capacidade humana. Tu pensa bem, para te dirigir um carro, a tua noção de perspectiva, tu tem que olhar para frente, para os lados e para trás. Não é para te dirigir um avião, tu tem que olhar para frente, para o lado, para trás, para baixo, para cima. Em todas as direções. Esquece. Não, as pessoas não têm viabilidade de ter uma... Se tu habilitar pessoas para dirigir, populares para dirigir uma porra que voa. Então, até onde eu acredito, aí é mais crença do que embasamento factual. É que assim, o projeto do carro voador só não vai para frente porque ainda a tecnologia, a indústria, a aeronáutica em geral, está tentando amarrar muito isso, embarcar dentro de um carro, de um veículo de transporte particular, assim, para 4, 5 pessoas, toda a tecnologia e defesa, né, aeronáutica, embarcada nos aviões. Na aviação civil, por exemplo. Sim. O que eu vi... Fazia o que o sistema rodoviário não tem, né? Desprezou, né? Que é justamente a segurança. Faz sentido o que tu tá falando, e eu lembrei até do que eu disse, as pessoas não terem capacidade, né? O que eu vi, o que eu li, tem alguns protótipos, sim, que eles são 100% autônomos. Tu não faz nada dentro daquela porra. Tu só diz pra onde é que tu quer ir, e ele te leva e te traz sozinho. Tu não tem nenhuma interação dentro daquele negócio. Aquela merda cair, tu te fudeu. Não tem o que fazer. Que é semelhante aos aviões, na verdade. É, quase isso. Entendeu? Tem que ter tu tem o ser humano ali por uma convenção para dar uma certa... Mas raramente o piloto realmente tem uma... Muito pouco. Hoje eles atuam muito pouco. Mas a capacidade de decisão ainda é humana. Mas a operacionalidade, que é justamente isso que eu acho que está atravancando o projeto do carro voador, é justamente isso. A operacionalidade, eles estão tentando fazer toda ela autômata ao ponto que um avião convencional que a gente conhece ainda não tem, sabe? Que é justamente isso. O vetor dos acidentes, seja rodoviário, seja da aviação, na maioria das vezes, assim, vamos chutar alto aí, 88% a 95% ainda é fator humano a razão do acidente. Tirando o ser humano da equação, os acidentes se reduzem. Porque tu imagina, aí tu bota o ser humano para botar um negócio que voa. Você já morre 200 bonecos por dia no chão. Imagina voando. Não, e aí quem tá embaixo correndo o risco de, né? Além disso, né? Exatamente. A Embraer é um player forte aí no desenvolvimento do carro voador, né? Assim, pode ter um dia, mas a gente não vai ver, tá? Eu não sei, porque, na verdade, o automóvel elétrico, para mim, quando eu era criança, era uma coisa tão distante. E hoje em dia já rola, né? As empresas e a indústria se adaptou com o automóvel elétrico e a gente já tá vendo na rua isso acontecer, né? Eu peguei um Uber esses dias que era um carro elétrico. E o cara me disse que num posto de gasolina, se não me engano, é 1 ou 2 horas para ele carregar. E na tua casa, tu adapta uma tomada, né, a tua tomada, e aí leva 6 horas. Ele vem o Wallbox, quando tu compra, que tu instala na tua casa, na tua rede, o negocinho pra carregar, ele carrega durante a noite. Pra circuito urbano, tipo, pra quem trabalha, quem é Uber, pra quem... É maravilhoso. O perrengue... 100 km de autonomia com a carga cheia. O perrengue o perrengue ainda é pra viajar, pra grandes distâncias. Sim. Não, mas basicamente é isso que eu ia dizer até, que a questão toda do carro elétrico, e que eu acredito que vai ser também do avião, é a questão do quanto as empresas estão interessadas e dispostas de fazer acontecer. Porque o carro também, o veículo, o automóvel, como a gente conhece, o embrião dele também foram dispositivos elétricos. O grande gargalo, o que é? Bateria, né? Carga elétrica. Então vamos botar ele sobre trilhos, e assim nasceu o trem elétrico, e foi o veículo elétrico mais bem sucedido da história, o trem. Só que, como a gente sabe, né, é meio que moda, pega nos lugares e outros não, a exemplo do Brasil. Com o avião vai ser a mesma coisa também, sabe, o carro voador, como queiram, enfim, né, tá difícil, tá andando de lado e tal, mas assim,
Já existe drone, como eu dizia, né, emprego militar, já existe drone com autonomia hoje para voar onde preferir, atirar onde preferir. Daqui a pouco vai existir drone também com capacidade de decisão para carregar seres humaninhos do ponto A ao ponto B e entregá-los vivos. Esse programa certamente vai ter uma segunda parte, porque entra uma questão muito legal aqui da gente emendar, ainda que são os futuros distópicos, que a gente não entrou hoje, que são previsões futuros apocalípticos que se previu. Alguns aconteceram, outros não, outros estão acontecendo, talvez, né? Que a gente não entrou nesse assunto hoje e certamente a gente vai falar desse assunto adiante. Lembrando que o Projeto Boladão, ele está disponível no Spotify e no Apple Podcasts, tá? Avisando que ele não está mais disponível em imagem no YouTube, mas vai estar em áudio no YouTube também. Só não vai ter mais a imagem, mas vai estar lá disponível em áudio. Em breve vai estar nas outras plataformas de streaming também, mas por enquanto está no Apple Podcasts e no Spotify. Dá para fazer, cada um pode colocar no ChatGPT, gerar imagem dos personagens do Boladão. E aí ele vai gerar uma imagem com certeza melhor do que a nossa verdadeira. Isso, beleza. Para encerrar bem esse programa, nós vamos fazer isso, tá? Nós vamos criar avatares para aparecer no YouTube. O pesadelo definitivo. Tu nunca mais vai dormir de luz apagada. Exatamente. Nunca mais. Então tá, meus queridos. É isso por hoje. Até a próxima. Falamos. E já diria Tim Maia, nunca se esqueçam. Vai acontecer. Está acontecendo. Só não é no caminho do bem. Boa noite. Tim Maia, o maior cantor do Brasil. Beijo pra vocês. Beijo. Memória atualizada. Rafael Remus, Júlia Neto, Santiago Castro e Rafael Leite, o Ghost.